ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Seriedade na palavra. Vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. No começo do programa, o pastor João Flávio Martinez fez uma pergunta: qual foi a proposta que Deus fez a Eva? E a nossa irmã Débora ligou respondendo. A proposta do diabo para Eva foi que ela seria como Deus. Então o pastor João Flávio estará respondendo esta pergunta. Queria primeiro parabenizar a irmã Débora, que realmente ela está lendo Bíblia. Quando a pessoa começa a ler Bíblia, ela começa a entender as coisas. Começo lendo Gênesis 2, verso 15 e 16 e 17, para responder a pergunta qual foi a proposta do diabo a Adão e Eva. Tomou o Senhor Deus e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, ou comeres, certamente morrerás. Então, a pergunta básica que eu digo aqui, que eu faço aqui, qual foi a proposta de Adão e Eva? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Os adventistas, sarcasticamente, dizem que a proposta que o diabo fez foi de imortalidade. Então, o diabo, na discussão lá com Eva, em Gênesis 3, diz assim para ela: certamente não morrereis, no versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então, na concepção adventista, a igreja que acredita na imortalidade da alma, ela é uma igreja espírita, diabólica, satânica, caída, perdida e etc. Então nós vamos responder essa questão, como dizia o nosso pastor Natanael Rinaldi, pai, consultando a Bíblia. Veja que eles pararam no versículo 5, né? No versículo 4. Certamente não morrereis. Aí o versículo 5 continua: porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então qual foi a proposta do diabo para Eva? Foi uma espécie de divindade. Foi ser semelhante a Deus. É só você continuar lendo o versículo 5. Vocês serão semelhantes a Deus. Essa foi a proposta do diabo. Por que não faz sentido o diabo oferecer imortalidade para Adão e Eva? Gente, vamos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela desbarata toda e qualquer dúvida. Primeiro, como Deus fez Adão e Eva? Eclesiastes 7:29 fala que Deus fez o homem reto, perfeito. Ora, se Deus fez o homem perfeito, fez ele sem pecado. Então Adão e Eva não tinham pecado. Aí você vai para Tiago 1,15, está escrito lá que o pecado consumado gera a morte. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Bem, se Adão e Eva não tinham pecado, podia ter morte no jardim do Éden? Tinha morte lá? Pensa comigo, você que está me ouvindo. Obviamente que não tinha morte. Porque Deus falou para eles: olha, se vocês me obedecerem, vocês vão viver. A vida eterna era o propósito para a humanidade. Tanto que, lá no final, quando Deus ressuscitar os nossos corpos mortais e dar ao corpo mortal a imortalidade, porque o que Adão perde aqui no paraíso? Ele perde a imortalidade do corpo, não da alma. E lá na ressurreição, 1 Coríntios 15, Paulo explica isso, Deus vai restituir a imortalidade ao quê? Ao corpo. Ele vai dar imortalidade ao corpo, porque a alma já é imortal. Tá ok? Aí o adventista vem com aquela conversa. Ah, porque lá em Timóteo 6,15, 1 de Timóteo 6,15, 16, fala que só Deus tem imortalidade. Ô, testemunho de Jeová, ô, adventista, não vem com conversa. Se isso fosse uma verdade do jeito que vocês querem colocar como sendo,
vocês também teriam um problema, porque testemunha de Jeová e adventista crê que os homens morarão eternamente com Deus, ou no caso o adventista nos céus e a testemunha de Jeová na terra, mas será eterno também. O que Paulo está dizendo lá é que a imortalidade inerente ao seu ser é só Deus que tem. A imortalidade que a minha alma tem, ela está resignada a Deus. Foi Deus que deu. Então ela veio de alguém. Mas a imortalidade que Deus tem é dele, por ele e para ele. E ele dá a quem quer. E ele deu ao homem quando ele o fez. Então quando o homem peca, ele morre no relacionamento com Deus. A morte ali seria separação. Tanto que eles são expulsos do paraíso. Eles não caem duro mortos no chão, Adão e Eva. Eles são expulsos do paraíso. Olha que interessante. Vão viver mais de 900 anos. Só depois, então, a morte espiritual, que é a falta de contato com o Pai, que é a morte espiritual, de relacionamento. É só ler lá Efésios 2. Paulo fala, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Então, esse relacionamento é quebrado, essa é a primeira morte, morte espiritual. E aí a pessoa, depois, no caso de Adão e Eva, mais de 900 anos, morrem biologicamente. Tá? Então aí atinge o corpo. E aí o corpo perde a imortalidade. Mas não é a questão é o foco aqui, o que o diabo ofereceu. Então veja, se Adão e Eva não podiam morrer porque não tinham pecado, a imortalidade eles já tinham. Não faz sentido o diabo oferecer uma coisa que eles já tinham. Então, o que o diabo vai oferecer? Como disse a nossa irmã, como é que chama a irmã? Débora. A irmã Débora, citando o versículo de Gênesis 3:5, continua dizendo o diabo, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então a irmã está correta. O diabo está oferecendo a divindade. E olha, pastor Edson Miranda, que interessante. O que é que tentou o coração do diabo no céu? Isaías 14. Subirei ao trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Os 5 eus que derrubou o diabo. Quando a gente vai para Isaías 14, nós percebemos que ele queria ser Deus. Então a mesma coisa que seduziu e derrubou o coração dele, ele falou, vai derrubar o coração de Adão e Eva. E ele vem tentar o casal com a mesma sedução que estava no seu coração. Isso é muito relevante e interessante. Então, o versículo 4, na verdade, de Gênesis 3, é ao contrário do que ensinam os adventistas e testemunhas de Jeová. Quando a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, o que ela está dizendo para Eva é o seguinte, não, você não vai perder a sua imortalidade, você vai continuar viva. É isso que o diabo está dizendo para ela. Se você comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento, e você ser semelhante como Deus, você vai continuar viva. Você não vai perder a imortalidade. Porque lá em Gênesis 2, Deus falou, se comer, morre. Então eles não podiam morrer. Eles eram já eternos, eles já tinham a vida eterna. Então se eles permanecessem na obediência, a vida eterna seria deles. Quando Eva é seduzida, o diabo fala assim, não, pode comer, boba. Esse negócio de perder a vida eterna não vai não. Pode comer, vem cá, come aqui. E aí que está a sedução do diabo. Como disse o professor Paulo Cristiano da Silva, os adventistas são tão, assim, deturpadores da palavra, detratores da palavra, que torceram até a palavra do diabo. Porque o que o diabo está dizendo aqui é o contrário do que eles dizem. O diabo não está oferecendo imortalidade. O diabo está dizendo para Eva, olha, vocês podem comer da árvore do bem e do mal, que vocês não vão perder essa imortalidade que vocês já têm, que Deus é quem deu. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer uma coisa muito legal, diferente dos adventistas, lá em Eclesiastes 3:11. Está falando assim em Eclesiastes 3:11. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Quem pôs? Deus. Então quem pôs no coração do homem o desejo pela eternidade foi Deus. Aí os adventistas falam que foi o diabo. O que não é verdade. Respondido, pastor Edson Miranda? Respondido. Porque a hora passa aqui que não... E falando em adventistas, pastor, temos aqui uma pergunta. Ellen White, conhecida como o espírito inerrante da igreja adventista, ensinou o seguinte: Moisés passou pela morte
Mas Cristo desceu, ele deu vida antes que seu corpo viesse a corrupção. Isso é corrupção. O senhor tem a citação aí do texto dela, qual eu li o livro que fala isso? Não tem? Não tem problema. Quem está ouvindo o pastor Edson Miranda falar aqui, entra depois no elewhitebooks.com e escreve lá o texto que ele está falando, que Moisés não viu a corrupção, e o aplicativo do elewhitebooks.com, onde tem os livros da profetisa adventista online, vai achar onde está a citação que o pastor Edson Miranda está falando. Pode continuar na sua pergunta, pastor. Então, pastor, nós perguntamos, Moisés já ressuscitou dos mortos, como afirma a igreja adventista do sétimo dia? Ok. Não. Moisés, ele não ressuscitou dentre os mortos, porque a Bíblia é muito clara, em 1 Coríntios 15, 23. O único ressurreto no céu, com corpo glorificado e imortal, é Jesus Cristo. Olha lá, vamos lá, 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um na sua ordem, ou seja, há uma ordem para a ressurreição gloriosa. 1 Coríntios 15 fala da ressurreição gloriosa. Então há uma ordem. Qual é a ordem? Cristo, as primícias. Então Cristo representa as primícias, os primeiros frutos. Ele é as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Da sua vinda. Então, o único ressurreto no céu é Jesus. Atos 26, 23, vai dizer o quê? Que Jesus foi o único ressurreto. Colossenses 1, 18, vai dizer o quê? Que só Jesus foi ressurreto. Apocalipse 1, 5, quem é que foi ressurreto na ressurreição gloriosa? Somente Jesus Cristo. Aí os adventistas vêm com aquela conversinha fiada. Ah, mas olha, quantas pessoas ressuscitaram? Olha, Lázaro ressuscitou. Olha, Dorcas ressuscitou. Veja, todas essas pessoas na Bíblia, que são 10 ressurreições que tem na Bíblia. Amanhã, pastor Edson, eu queria falar sobre essa questão da ressurreição. Quem ressuscitou? Quem são essas pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer? Se Hebreus 9, 27 está dito que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Marca aí que eu quero responder essa pergunta amanhã, que me fizeram, e eu demorei muito para achar a resposta, mas é muito simples a resposta. Olha, o pastor Edson me deu aqui a citação. Ela fala que Moisés passou pela morte e Cristo desceu e lhe deu a vida no livro Primeiros Escritos, página 164. Tá? Primeiros Escritos, página 164. Agora, olha o problema dessa citação, pastor Edson Miranda. É que lá em Deuteronômio 34, vai falar da morte de Moisés, versículos 5 e 6. Aí você continua lendo, depois de Deuteronômio, qual é o livro que vem? Qual é o livro que vem? O livro de Josué. Aí no Josué, capítulo 1, já tinha passado 30 dias que Moisés tinha morrido. E Deus fala com Josué, olha Josué, meu servo Moisés está morto. Então agora eu vou te dar orientação. Ou seja, 30 dias, dá para o corpo corromper? Em 30 dias a pessoa fica desfigurada, o corpo físico apodrece ou não apodrece? Sim. Então Moisés não viu a corrupção? Viu a corrupção. Depois de 30 dias, Moisés já estava decomposto. E Moisés não ressuscitou. Qual é o problema disso? Sabe qual é o problema, pastor? É que lá em Atos 17, aparece Elias e Moisés. Elias foi assunto aos céus para não ver a morte. Que compartimento do céu ele está, a gente não sabe. A Ellen White fala que ele está em Saturno, em Plutão, mas o fato é que Moisés estava ali em espírito em Atos 17. Ou seja, prova a imperecibilidade da alma após a morte, porque Moisés aparece ali espiritualmente, o seu espírito. Na verdade, não foi Moisés que apareceu, foi Jesus quem foi até os céus, né? Porque ele que se transfigura. Mas na visão ali, Moisés está ali vivo, embora ele já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Ok? Pastor João Flávio, ontem eu estava observando que o pastor estava aí lendo, devorando, né? Relendo, relendo, um livro que me chamou a atenção. O caso White. Qual é o atrativo deste livro que faz o pastor ler, reler, estudar? Sidney Cleveland.
Sidney Cleveland escreveu um livro belíssimo, chamado O Caso White, da editora Reflexão. Dá para comprar lá pelo site da editora Reflexão. E é um livro checkmate. Ele arrebenta com a Ellen White. Ele prova que ela copiou livros, ela fez plágios de livros antes dela, livros sobre saúde, e ele põe lá o documento do outro autor e os textos da Ellen White, comparando os dois, provando que Ellen White plagiou. Ou seja, isso não é só uma questão de ser uma falsa profetisa, isso é uma questão dela cometer um crime, um delito. Então Ellen White não é só uma falsa profetisa, ela cometeu um crime, porque desde aquela época já, fazer plágio já era crime. Então ela plagiou livros, mostra as falsas profecias dela. É um livro espetacular, o Caso White. Inclusive no 13º Seminário Pastor Nathanael Rinaldi, nosso congresso aqui que vai ter agora na semana do dia 12 de outubro aqui na igreja, a minha palestra será toda pautada em cima do livro O Caso White. E eu digo para você fazer sua inscrição, vai ser uma semana muito boa. Não perca esta palestra, o caso White, que realmente vai assustar você o que eu vou te falar aqui. E se você ler o livro, então, o adventista que lê o livro, o Caso White, e for um pouquinho sincero, ele não fica mais na igreja adventista. Não dá para ele ficar lá. Tá? Não com Ellen White sendo sua profetisa. Amém. O programa está chegando ao seu final, mas será reprisado às 19 horas e a 1h da manhã. Agradecemos os ouvintes pela atenção e também participação em nosso programa. Anunciamos que no próximo sábado, ali na nossa subsede em São Vicente, na Cidade Náutica, Rua Frei Gaspar, 3331, estaremos realizando um culto de agradecimento ao Senhor pelo 10º aniversário da nossa igreja. E hoje, na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, a partir das 19h30, culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Vamos orar pelas pessoas que nos ligaram pedindo oração. José Raimundo e família, José Ferreira e família, Cleiton e família, Rose, Edgar, Dilma, Lucileide, André, Carmen, Otacílio, Alberto, Talita, Silvério Ribeiro, está desempregado, Fernando, Célia, Tereza, Ana Luísa, Luiz Henrique, Ilka, Severino, Claudemir e família e irmã Solange. Vamos então orar com o pastor João Flávio Martinez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e bendito, Deus de toda graça e misericórdia, nós oramos agora por estes amados ouvintes que estão, ó Deus, precisando da Tua intervenção. Então, Pai querido, que a graça do Senhor alcance cada ouvinte, dando cura, salvação, libertando, restaurando, restabelecendo e trazendo paz, paz que excede todo entendimento. Nós oramos pelos nossos ouvintes e os entregamos, ó Deus, nas Tuas mãos, crendo que a Tua provisão, a Tua intervenção acontecerá. Em nome de Jesus. Amém.